demos início a esse projeto, estava demorando para sair do papel, já há alguns meses, e resolvi, falei, não, temos que iniciar. E fiz até um suspense aí, falei, quem será que vai ser o primeiro entrevistado aqui né, que vai abrir, né, a série de entrevistas aqui do podcast, daqui do estúdio, né? E eu fiz um convite para uma pessoa muito especial, né? Que daqui a vocês já vão ver quem é. E para mim é uma satisfação, né? Iniciar com ele. É uma pessoa que me inspira muito, que me ensina muito, que me dá oportunidades. Então, fiz questão desse primeiro episódio ser com o meu querido Padre Ernesto. Seja bem-vindo, Padre. É uma bênção o senhor estar aqui, ter aceitado o convite, a gente ter conseguido pegar a agenda do homem, que a agenda do homem não é fácil, né? Mas é um enorme prazer aí essa primeira entrevista ser com o Padre. Que bom, Gustavo, e a todos que nos acompanham. Uma alegria participar de um projeto desse, hoje já realidade, né? Bravo Soluções de Comunicação, e poder comunicar com você. A comunicação é o segredo do sucesso, comunicar bem. E o Gustavo, para quem não sabe, é uma grande liderança, uma bela liderança em nossa comunidade, na comunicação, e poder participar desse momento, já iniciando a história, fazendo a história desse projeto seu, é uma alegria, já sou muito agradecido. Né? Que bom. Então, acho que para a gente iniciar, até não estava no roteiro aqui, mas começar com uma bênção, né? Esse primeiro episódio, então eu peço uma bênção, uma oração, para a gente iniciar, né, com Deus sempre, né, sempre nos orientando e mostrando o melhor caminho. Né? Então convido você também, na fé que você professa, a entrar em comunhão nesse momento, na oração. E a oração é o espaço onde nós abrimos para Deus fazer a obra dele em nós. Né? Então pedimos nessa oração a bênção para o Gustavo, para o Silas, para toda a equipe que faz parte deste empreendimento, rezando por você, pelas suas esperanças. Estamos iniciando um novo semestre, um novo mês, uma expectativa e um momento muito especial de iniciar esse podcast Bravo Soluções Comunicação. Então que Deus abençoe Gustavo, Silas, a Lília, todos que estão nesse empreendimento, e abençoe você e a sua família, que seja muito feliz através também das informações que passarão por esse podcast. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre. Então, o tema, né, que a gente escolheu aí para iniciar é espiritualidade, fé, mudança de mentalidade, empreendedorismo e o posicionamento do Padre Ernesto como líder de comunidade, né, como uma pessoa de referência, não só para os outros padres, né, mas de referência como autoridade para a cidade, né, que hoje é um grande líder aí na cidade também, né? Muitas pessoas vêm, quando descobrem que a gente é lá da Paróquia Nossa Senhora do Brasil, falam assim, nossa, mas eu admiro demais o Padre Ernesto. Padre Ernesto, que padre empreendedor, né? Que padre, gosta de trabalhar. Eu falei, não, aquele lá não tem preguiça. Né? Que bom, é verdade. Gustavo, essa alegria da gente se colocar a serviço, né? A serviço, a alegria dos filhos de Deus é parecer com o nosso Deus, parecer nas atitudes, na alegria, no envolvimento. Né? E nós somos, Gustavo, e a todos que nos acompanham, nós somos uma realidade corpo, alma e espírito. Então a espiritualidade é uma das nossas dimensões. É importante lembrar que há momentos que nós estamos muito cansados, né? Aí tomamos aquela decisão, eu preciso fazer uma viagem, um passeio. Está tudo ligado ao corpo. Aí você passeia, descansa, dorme bem, mas você pode ter o risco de continuar
angustiado, mal-humorado, azedo. Então preciso o quê? Descansar o espírito, a espiritualidade. E a espiritualidade é um carisma, um jeito de você buscar, olhar também as suas fragilidades, os seus talentos, e falar, é aqui esse caminho, então eu vou buscar olhar para o Cristo e aplicar isso nas minhas escolhas. E a alma, o descanso da alma é buscar atividades de servir, atividades do céu, como a comunicação, né? Levar a boa notícia, levar experiências, né? Então a espiritualidade, ela é uma das partes do nosso ser, do nosso jeito de viver. A espiritualidade, a relação do espírito com Deus, a relação com o transcendente. Porque se nós vamos vivendo somente nas motivações da base terrena, se cansa, para no caminho. Então a espiritualidade nos ajuda a visualizar o ideal. A espiritualidade nos ajuda a enxergar onde os outros não estão enxergando, né? Ir além, não se amarrar somente nas coisas terrenas. Há uma oração que diz, vivendo entre as coisas que passam, abracemos as que não passam, né? Então, vamos conversar muito aí sobre essa dimensão, né? Espiritualidade, fé. E a fé é a virtude que precisa ser muito bem compreendida. Às vezes nós compreendemos que a fé é uma virtude que me coloca Deus à disposição de mim. E ao contrário, né? A fé ela precisa ser assumida como uma virtude que me abre para Deus utilizar-se de mim. E aí que está. Para Deus utilizar-se de nós precisamos acreditar que de Deus só vem o bem. É importante, hein? De Deus só vem o bem, a essência de Deus é amar. Então eu abro a minha vida para o amor. Por isso que o amor, ele precisa ter gestos, né? Já dizia São João Bosco, não basta dizer que ama, precisa demonstrar que ama, né? Se você diz que ama alguém, uma realidade precisa demonstrar que ama. Então a fé é essa virtude que nos abre para o amor, e a fé precisa ter gesto. Não tem como. Eu, como padre, você participa, eu gosto muito de criar oportunidades, e o reino de Deus, ele parte do excluído. Jesus vai ao encontro dos excluídos e busca incluir, né? Tem aquela experiência, né, com o chamado de Mateus 9, Jesus vai ao encontro de Mateus, que é um excluído. Ele é rico e para os dias de hoje, uma palavra seria um corrupto, né? Porque ele cobrava ágio, ele trabalhava para o poder romano, cobrava os impostos, mas a pessoa devia 50, ele cobrava 150. E esse a mais era dele. E Jesus vai visitar, então ele era um excluído da sociedade pela própria escolha dele, né? Jesus vai ao encontro de um excluído, e Jesus não comunga o estilo de vida de Mateus, mas ele leva Mateus a comungar da vida de Jesus. Então, esse é um caminho que a fé precisa nos levar. Nós precisamos estarmos em todos os ambientes, mas não que nós concordamos com o estilo de vida que às vezes as pessoas levam, mas a nossa presença precisa motivar e levar as pessoas a desejar a comungar o estilo de vida que nós vivemos, né? Até o padre falou no início, a gente viaja, vai para a praia, vai para a Europa, enfim, né? Cada um com a sua condição, né? Vou pro rancho, vou pro sítio. E quando volta cansado. Porque eu preciso, viajei uma semana, e eu preciso de um dia, 2 para poder descansar. E às vezes volta brigado. Eu já vi cenas assim. Volta bicudo um com o outro. Não conversa, vê a viagem e tudo. Ou foi numa turma, né? Geralmente assim, as cunhadas brigam. Né? Então é preciso esse equilíbrio, descansar o corpo, que é necessário, né? E descansar o espírito e a alma, esse equilíbrio, né? Legal, E o Evangelho de Mateus, né? Teve uma
né, no dia do evangelho, eu, né, meditei esse evangelho, até participei do terço e proclamei ele. E o que me chamou a atenção, padre, foi a questão do fariseu, né? Os fariseus ir lá e apontar, né? E aí eu falei também, quantas pessoas também a gente sabe que acha que é, né? O que nem o padre fala, né? Se acha Deus, né? Sim. Se acha Deus e fica julgando, né? Não, mas que eu faço isso, eu já faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo, e fica julgando. E aí no próprio evangelho Jesus falou não sei se foi Jesus ou se foi os discípulos, né? Que Jesus, ele não queria o sadio, ele queria os doentes, né? Então, por isso que ele chamou Mateus, escolheu Mateus como discípulo, e estava com os pecadores, né? Na mesma mesa, né? Então, isso me chamou a atenção desse evangelho, eu falei assim, olha só, né? Jesus, ele viu além de Mateus, ele não viu o que todo mundo estava vendo, ele viu lá no fundo, né? Então, como se diz, todo mundo tem um Mateus aí, o lado bom do Mateus dentro, né? Sim. Precisa descobrir. E essa esfera, essa experiência de se envolver em julgamentos, isso nos trava os nossos empreendimentos. O que nos leva para frente é a experiência do amor, que o amor você organiza suas ideias, suas células para a busca do bem. E quando nós fazemos o bem, um gesto de bondade, faz bem para nós que fazemos, faz bem para quem recebe e faz bem para quem assiste. Exatamente. Nós ganhamos de todos os lados. Julgar, já Santa Teresa de Calcutá, ela tinha um pensamento, uma fala dizendo: quem vive julgando não tem tempo para amar. Não tem tempo para amar. Então, convidamos, né, que comece a fazer a experiência do amor. Deixa o joio para o final, para o nosso Deus tirar o joio. Jesus conta a parábola do joio, do trigo, dizendo: são muito parecidos, mas não arranque, que pode arrancar um trigo junto. Então, a nossa missão é semear trigo. Semear trigo a ponto que o trigo venha sufocar o joio, né? Venha sufocar o joio. Jesus nunca aceitou o atributo, pode perceber, de julgar. Nem no momento do ápice do seu sofrimento, lá no alto da cruz, ele perdoou Dimas, né? Lembra de mim quando estiver no paraíso. Jesus diz: hoje mesmo. Esse é o nosso Deus, que é misericórdia. Quando lá no alto da cruz, uma das últimas palavras, ele pede ao Pai para perdoar a multidão. Pai, perdoai, eles não sabem o que estão fazendo. Então, não gaste tempo em julgar, né? Nós temos aí na comunidade, você faz parte, o trabalho com o povo em situação de rua, que é uma grande incompreensão, as razões, né? Agora diz: olha, o que vocês fazem enxugar gelo. Nós não estamos para julgar e nem exigir que eles saiam dessa vida. Nós vamos lá para amar. E a esperança é que o amor transforma, que motiva, e esse é o caminho. Bom, falando em caminho, padre, muita gente que vai assistir, né, esse primeiro episódio, talvez tenha curiosidade, né? Curiosidade do quê? Como que o padre quis virar padre, né? Quem que foi o grande incentivador, né? Qual que foi a motivação, né? Lá quando o padre vai contar, mas quero saber quem que foi o grande motivador aí do padre. Ótimo, excelente pergunta. Eu vou aproveitar então para me apresentar. Falar em caminho, né? Bom, eu nasci em Tabapuã, que está a 50 quilômetros aqui de São José do Rio Preto, na cidade de hoje 10 mil habitantes. E eu fui o primeiro que nasci no hospital da cidade. Então, o meu nome não foi uma escolha dos meus pais. Eles pediram: olha, podia homenagear o médico e o presidente do hospital. O presidente do hospital é o Ernesto Lian. E o médico, Pedro Ernesto. E disseram: mas se ficar Pedro Ernesto, vai dar a impressão que é homenagem somente para o médico. Então, vamos colocar Ernesto Pedro. Ele teve desfile na cidade, a hora que eu saí do hospital.
Então já nasceu com todos esses festejos, né? Meus pais, a nossa família, fomos sempre da comunidade rural, lá no município de Itabapuã, e o desenvolvimento da família foi muito bacana, né? Tanto do empreendedorismo, só para ter uma ideia, quando nós morávamos no sítio, tinha uma fartura muito grande, mas a dificuldade de ter o dinheiro em espécie. Então, trabalhávamos das 7 às 5 para o papai, e depois desse horário ele permitia que nós cultivássemos horta. Para ir vender a verdura, os irmãos tinham um pouco de vergonha, então, deixa comigo, né? O caçula, eu e a mamãe, e nós íamos vender a verdura, os legumes, na cidade. Mas ficou bom demais. Teve anos de seca, onde a lavoura não produziu o suficiente, esse trabalho sustentava a família, né? E nós era uma cooperativa, então vejo que daí que nasceu o empreendedorismo, porque os meus irmãos que plantavam, junto com o papai, na horta, só que vender era eu e a mamãe. E na hora que chegávamos, vendeu R$500, chegava em casa com esse valor, dividia em partes iguais. Era uma cooperativa, né? E claro que foi uma benção, né? Uma benção. E nos fez também a gente saber repartir, ganhar juntos. Todos trabalhando, mas ganhamos juntos, em partes iguais. Com o mesmo, eu não tinha um trabalho pesado lá da horta, mas a comunicação, a coragem de vender e de casa em casa na cidade. Né? Então essa história, a minha história está muito ligada ao rural e a todo esse empreendedorismo e a dimensão da fé. Isso, pai e mãe, tem muito a ver. Então você, pai e mãe, invista em semear a dimensão dos valores e da fé, porque faz diferença. A minha vida fez muita diferença. O papai, meus pais já são falecidos, o papai faleceu primeiro, a mamãe faleceu faz 3 anos. O papai, ele preparava, a gente morava no sítio, ia pegar o animal no pasto de madrugada, 4 horas da manhã, para deixar 6 horas da manhã, 5h30, tudo preparadinho, arriado, para que nós fôssemos na missa às 7 horas da manhã na cidade, porque depois a gente gostava, não é que gostava, gostamos muito de futebol, né? Futebol, outra apresentação, sou corintiano, né? Então, o papai fazia todo esse preparo para que nós fôssemos à missa. A mamãe preparava, deixava a gente arrumadinho, com a roupa. Isso faz diferença, né? Na fé que você professa, invista para que seus filhos façam essa experiência. E não é convite, não. Pai e mãe tem que ser autoridade. Pai e mãe decide. E até que os filhos estejam dependendo economicamente, não pode se tem 18 anos, não, agora ele é dono dele. Não, mas se ele estiver morando na casa, dependendo de você, pai e você, mãe, é você que decide. Então, essa experiência da família foi muito rica, muito agregadora na formação da minha personalidade e pela dimensão da fé. Meus irmãos, eu lembro que eles acordavam de madrugada para fazer a novena de Pentecostes, e eu, como criança, eu via aquilo, eu pedia para participar e dizia, você é muito novo, você é criança, né? Vai dormir, né? Mas eu teimava e ficava com eles de joelhos, né? Então são coisas muito bonitas, né? O amor à Eucaristia vem desde criança, porque o pai e a mãe, ele não exigia, tem que ir, mas dava condições para tal, né? Então esse caminho, minha vida é muito ligada ao rural e à dimensão de comunidade, de fé, e quando adolescente, mas nós participávamos de todas as atividades ali da comunidade, jovens, né? Momento muito bonito lá na comunidade de Itabapuã, Nossa Senhora dos Remédios, né? Então esse caminho inicial está muito ligado à vida rural, mas com integração à vida urbana, né? À vida de comunidade. Nós buscávamos, as pessoas não tinham pastoral da sobriedade, nem tinha conhecimento na época, não existia.
mas nós tínhamos que a Associação Antialcoólica para buscar as pessoas que estavam passando por essa compulsão e ajudar, sem ter muita ideia, mas o desejo de servir, de restaurar, de ser instrumento, de salvar. E então a vocação ela foi brotando, e a vocação consolidada, ela precisa brotar dessa alegria de estar no meio do povo e criar oportunidades, né? Então, vocação muito ligado a essa experiência de fé que passa pela Eucaristia, pela Santa Missa. E a vocação também quer dizer que eu tenho outro irmão padre, né? Padre Oswaldo. Ele foi primeiro para o seminário, mas eu formei primeiro, né? Então, assim, o despertar vocacional em mim se deu para padre aos 14 anos. 14 anos. Olha a importância de levar seu filho, né? Levar o filho na igreja. Eu falo que, graças a Deus, também minha família é católica, minha mãe, sempre, né, orientou e nos levou, né? Primeira comunhão, crisma, encontro de jovens. E eu falo que minha vida, padre, até acho que já quando o padre me chamou o podcast, eu já até comentei isso. E é uma coisa que eu já falei várias vezes para os jovens, né? Eu com 14 anos comecei a trabalhar aqui em Rio Preto, no Sesc Mercado, nem existe mais, né? Agora é Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. E ali eu comecei a ver as coisas do mundo, né? E me desviei da igreja. Porém, lá na frente, quando eu precisava voltar para o caminho certo, né? Aquela base que eu tive dos meus pais, aquela base que eu tive lá do encontro de jovem, da crisma, de servir, né, nos encontros, de fazer e de servir, foi o que me resgatou. Eu falei, não, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para Deus. Então foi essa base, né, que me fez, né, ser lá na frente com, né, 18, 19 anos ali, que aí você volta, né? Não volta no amor. Você volta na que você quebra a cara, né? Numa dificuldade. Então eu sempre falo isso para, né, os jovens lá da nossa comunidade, quando tem a oportunidade. Viva bem, não desvie. Né? O mundo vai querer te mudar, vai querer te levar para outros caminhos, mas não desvia do caminho de Deus. Né? E se você desviar, você pode ter certeza que Deus está te esperando em qualquer momento. Então esse zelo aí pela família, né, que é o que a gente vê lá na comunidade hoje, né? Sim. Hoje são, assim, por baixo, padre, nós não vamos começar a entrar em número agora, mas são quantos criança, adolescente ali fazendo catequese hoje? São 500. 500. Tudo é muito, tudo lá é tudo grande, tudo é muito lá. Falta espaço. Falta espaço. Tem mais catequizando lá que muita escola, né, pública e particular aqui em Brito. Esse dia foi interessante. Pediram a casa paroquial, a gente vai abrindo para reuniões, então na garagem tinha uma turma de pastoral. Quando eu entro na sala tinha outro grupo, eu falei, hoje, por onde eu vou entrar aqui? Mas é gostoso. Isso é bom. Padre, essa pergunta aqui, ela é uma pergunta bastante especial que vai entrar na dimensão da grandeza, né? De que lá é tudo grande, né? A questão de liderar uma comunidade grande, né? Que nem a Nossa Senhora do Brasil, são muitas lideranças, são muitas pessoas, né? Que nem o padre mesmo fala, são 7 horários de missa no domingo, né? 8. Olha eu já com fartão. Lá é tudo muito, então, assim, graças a Deus, é uma comunidade bem pujante, né, de muitas pessoas. E como que é o desafio, né, de ser o líder, né, dessa comunidade, né, de sempre estar querendo, né, cada vez mais crescer ela, sempre dar mais oportunidades, e o homem não para, né, o padre não para, o homem... E vão fazendo isso, o padre falou, não sei se foi domingo passado, domingo atrasado, falou assim, ó, eu vou comprando, né, a igreja vai comprando, monta o dinheiro, tá no bolso, né, no seu bolso, no bolso, tá guardado. Como que é, padre, esse líder que cada vez mais pessoas admiram, transforma a vida de muita gente,
né? Como que é esse desafio aí? Bom, liderar não é sinônimo de concentrar, né? Liderar é criar oportunidades para formar lideranças. Algo que agrega muito e faz diferença no líder é gostar do que faz. Isso torna leve, amar, ter amor no que faz, sentir-se realizado. Há muitas atividades que as pessoas elas não são vocacionadas, falta intensidade de amor. O líder, ele precisa ser um líder amoroso. Gostar do que faz, porque aí o peso, o cansaço, ele se torna segundo plano. Então, para liderar, não concentrar, saber que o líder é aquele que coordena, que cria oportunidades, e essa experiência que fomos ajudando a criar. Na comunidade Nossa Senhora do Brasil, estamos lá no São Diocleciano, aqui em São José do Rio Preto, e fomos criando, né? Você precisa estar à frente, também participar, se envolver, isso cria uma comunhão, cria uma força, uma espiritualidade para mover as pessoas, né? Então, estar à frente não para fazer, mas para criar oportunidade. Então, essa outra pergunta aqui, com certeza, Deus vai mostrando o caminho. O padre sempre fala, né, né, que o milagre acontece no caminho, né? Então, sem fé, acho que até uma dica que o padre pode dar, né, até mesmo da quantidade de liderança que tem na paróquia, como que a fé, ela ajuda ali na tomada de decisão, né, do momento difícil. Não só na decisão empresarial, mas na decisão da família, né? Então, a gente precisa escolher um caminho, ter uma decisão difícil aqui. Então, a fé, né, ela ajuda muito nessa questão da tomada de decisão, né? Sim, porque nós somos livres. Essa chave Deus nos deu, que a gente chama livre-arbítrio. E a fé nos ajuda, voltando ao conceito de fé, que São Paulo deixa muito claro na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é um modo de possuir o que se espera. A fé é um modo de possuir, um jeito de possuir o que se espera. O que nós esperamos? Um dia estarmos no céu. Então a fé é a virtude que me leva a possuir, a trazer o céu. É viver o céu. Senão não é fé. Então o céu é promover o bem. A fé precisa me levar a sempre estar conectado com o bem. E esse bem supremo é Deus. A essência de Deus é amar. A fé me leva a buscar viver em comunhão com os valores. A fé, na hora que chegam os sofrimentos, ela me leva a descobrir o que tem de novo naquele sofrimento que vai me gerar de novo. Eu gosto também para indicar que na nossa vida, pela fé, nada se perde, tudo tem um sentido. São Paulo chega a dizer aos Romanos, eu gosto muito desse pensamento, Romanos 8, versículo 28, para aqueles que amam a Deus, tudo concorre para o bem. Então, vamos lembrar um sofrimento tão difícil, todos os sofrimentos são difíceis, mas chega a morte na família. É uma dor, é a dor maior nossa. A fé me leva a ir além da morte, enxergar a ressurreição. A fé me leva a enxergar os valores que Deus conseguiu ter liberdade para desenvolver na vida daquele que está partindo. A fé me leva a preparar para a morte de que maneira? Cuidando bem das pessoas, vivendo o amor. Então a fé é a virtude que me leva a ir além da dificuldade. E tem tudo a ver com o empreendedorismo, que o empreendedor e a empreendedora que desenvolve, junto com a virtude da fé, a capacidade de enxergar onde os outros não estão enxergando.
Pode ver aí, os grandes empreendedores conseguiram enxergar. E alguém está enxergando, né? Eu estive essa semana visitando uma agência aqui na cidade, vamos dizer o nome, tem mais de 10 agências, eu nem imaginar o que é, né? Mas de mais de 10 agências vão ficar 4. Então alguém precisa, pela a fé, enxergar o que vem por aí. Por exemplo, a atividade de bancária vai desaparecer. Então, até a fé é uma virtude que me leva a enxergar além. Tem uma historinha que no hospital psiquiátrico colocaram dois homens num quarto e tinha um que quando levantava de manhã, ia até a janela e dizia: bom dia, pássaro, bom dia, as crianças estão indo para o colégio, os pais que estão indo trabalhar, as mães que estão levando as crianças, os idosos que estão caminhando, bom dia. O outro já era tudo amargurado, nem levantava, nem na janela. Passado anos, aquele que ia até na janela, todo entusiasmado, morreu. Aí, depois que ele morreu, passou uma semana, aquele que emburrado levantou e foi até na janela, e o muro era mais alto que a janela, um muro altíssimo. A hora que entrou o médico, o que estava lá disse: olha, bastou o meu companheiro de quarto morrer que vocês levantaram um muro mais alto que o hospital. Aí o médico disse: ó, agora vamos ter que dobrar a medicação, porque agora enlouqueceu, porque esse muro está aqui há anos. Então aquele que faleceu, ele via além do muro. A fé precisa nos levar a enxergar além do muro. Né? Que bom, padre. Então é a questão da mentalidade cristã, né? Hoje a gente vê o tanto de pessoas com doenças psicológicas, né? Doença, não é doença mental, né? A pessoa está doente ali, está com depressão, está angustiada, né? E aí vem os falsos gurus, né? Os falsos profetas aí, né? Muitos aí até usando o nome de Deus, né? Para vender curso, vender transformação, vender mudança, vender abundância, enfim, um monte de... E a gente sabe que não existe, né? Que o único caminho é a Bíblia, tá lá na Bíblia, né? Então, qual que é a dica que o padre dá quando a pessoa que está doente lá, passando o celular lá, né? O que ela tem que, né, fazer para ela não cair em armadilha, né, desses falsos gurus aí, e mudar a mentalidade, né? O padre falou um pouquinho, mas tudo se passa na questão da mudança de mentalidade. Né? Sim. E aí hoje há tantos golpes, né? Primeiro, um cuidado. Busca administrar bem a ganância, né? O que nos leva a cair em alguns golpes é a ganância. A outra consciência, não existe almoço de graça. Não existe. O almoço, ele tem um custo. Então, o cuidado de fazer um caminho normal de um empreendimento. Você buscar as receitas, mas sabendo que é um caminho a ser feito. Já um provérbio lá da roça, né? Lá no sítio, olha, tudo que for muito fácil, que vem muito fácil, vai embora fácil. Né? Também o cuidado com muitas facilidades. Né? Então pode ver que quando cai algum golpe, olha, faz isso que você vai ganhar tanto, quer dizer, a ganância. Então acho que administrar bem a ganância, um espírito de humildade, e humildade é sempre conservar o princípio de fazer o outro sentir-se melhor. Né? E hoje as pessoas pensam que para a gente cativar alguém dentro do empreendedorismo, se você tem um negócio,
é o desconto que as pessoas estão buscando, o maior desconto. As pessoas estão buscando ser acolhidas. Primeiro, ela quer ser acolhida. Se você acolher bem, é lógico que gosta do desconto, mas não vai ser o principal. Mas sim a acolhida. E isso em todas as áreas, né? É na igreja, é nos nossos negócios. Então, o evitar a cair nesses golpes é não ser ganancioso. É ficar muito vigilante. Vigilante. O padre falou uma palavra que é o acolhimento, né? E aqui pra gente, somente no marketing, né? A pessoa faz um cursinho ali, não, eu já, né? Lógico que não desmerecendo, né? Mas aquela pessoa que já está há mais de 10 anos, já tem uma trajetória, já errou, já acertou, já passou pela vivência, ela não tem o valor devido, né? E aí vem uma pessoa e começa a fazer, né, e falar que é daquele jeito, e aí a pessoa vê na internet e fala assim, não, mas fulano de tal é daquele jeito. Então, só que ele não conta que tem um processo, né? E a gente fala da comunicação, é um processo. Você não ganha seguidor, você não consegue montar um projeto de um podcast, né, sem você ter um planejamento e ter uma vivência. Né? Isso é fato. E a gente sofre muito. Então, quando a gente fecha algum cliente novo, o primeiro que eu falo, ó, eu sei o que você quer. Ele quer já o resultado final. Né? Na hora que você tiver o resultado final, talvez não precisa nem de mim mais, mas tem um processo até chegar nesse resultado. Então, o alinhamento de expectativa, que é o que quase ninguém espera, né, fazer a expectativa e a realidade ali, é fundamental. E para fazer uma boa expectativa e realidade ali, é o acolhimento. E o acolhimento é falar a verdade. Né? E nós não queremos muito o marketing de Jesus. Jesus era um marqueteiro também, e que nós não queremos assumir. Jesus não iludia ninguém. Tem muitos marqueteiros que por exemplo, eu vou fazer você ser o que você não é. Jesus dizia o seguinte, vocês querem me seguir? Então você já renuncia a si mesmo, né? Tome a cruz e me siga, porque eu vou sofrer muito, vou ser rejeitado, vou ser morto, mas vou ressuscitar no terceiro dia. Tem também lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, Jesus estava vivendo um momento de muito sucesso, muito milagre. Entre o capítulo 8, traz em especial a cura do funcionário do centurião. Então a turma ficou entusiasmada. E teve um que disse lá, um mestre da lei, Senhor, eu irei para onde quer que vá, eu irei. Jesus falou, irás? Quer dizer que o Filho de Deus não tem onde reclinar a cabeça, não tem casa, não tem essa prosperidade que penetrou tanto na dimensão da fé. Então, o marketing de Jesus era dizer, olha, você precisa ser livre para me seguir, precisa renunciar a si mesmo para estar aberto a esse valor novo, ao novo que eu venho trazer. E vinho novo só dá certo em vasilhas novas, né? Em odres velhos arrebenta. Assim também, dizia Jesus, remendo pano novo e remendar roupa velha repuxa, Não dá certo. Não dá certo. Então, um caminho que precisa, na nossa vida, utilizar-se da fé, utilizar desses cuidados para viver de maneira mais na integralidade, com os valores e com Deus. Né? Aonde está a caridade, ali Deus está. Né? Deus está. E falando de caridade, hoje a Paróquia Nossa Senhora do Brasil são quantas entre pastorais e movimentos? Temos 52 e vamos terminar o ano com 54. Né? Quantos horários de missa? Missas para nós, cristãos católicos, a Eucaristia é o centro da nossa fé. Então, na semana,
De segunda a sexta são 3 horários, 6 horas da manhã, meio-dia, 19h30. E logo teremos o quarto horário, que vai ser às 15 horas, né? A hora da misericórdia. Né? No sábado temos 4 horários, 6 da manhã, 9 horas, às 15, 18h30. E no domingo começamos cedo, 5h30 da manhã, 7 horas, 8h30, meio-dia, 16 horas, 18 horas, 19h30 e logo teremos a 21 horas. Né? E a nossa expectativa é abrir a igreja 24 horas. Não é deixar aberta, ela abrir com atividades, né? Com atendimentos e... Enfim, tem muita coisa ainda para ser feita para completar as 24 horas. Né? Comunidade, liderança de comunidade é criar oportunidade. Né? E aí que está a felicidade. Né? Padre, todo terço ali que eu entro ao vivo ali nas 3 horas do Terço da Misericórdia, acho que é no terceiro mistério, a gente reza pelo padre, né, pelos padres, pelo nosso bispo, pelo Papa e também pelas pastorais. Então o padre falou, são mais de 50, 56, né? 52. 52. Eu nunca falo o número, eu falo, são mais de 50. Então eu sempre faço um convite. Para a pessoa que quer vivenciar o céu, né, o padre fala, né? Você quer vivenciar o céu aqui na terra, você serve. Então eu sempre faço convite, falo, ó, tá aí, não achou a tua pastoral? Né? Aqui tem para você escolher. E assim, não tem, conversa com o padre, Vamos criar, né? vamos fazer, eu encabeço o projeto né? E aí, eu acho que o projeto, né? Acho que um dos projetos mais desafiadores do padre primeiro foi a construção lá da paróquia São João Paulo II, né? Que muita gente também não sabe que foi encabeçado pelo padre Ernesto, né? O projeto, deixamos ela, né, coberta, funcionando. Né? E agora o projeto, acho que um projeto que é um legado, vai ficar, né, por muitos anos aí, vai ficar para a eternidade, é o sítio Nossa Senhora do Brasil. Né? Verdade, E o sítio Nossa Senhora do Brasil fala um pouco, padre, quais vão ser as atividades, como que está, né? E quando começa lá os acampamentos. É este ano, né? O sítio Nossa Senhora do Brasil, ele é uma consequência da vida de fé em comunidade. Né? Vai criando oportunidades e precisa ampliar. São mais e mais lideranças que vão chegando. Quando eu cheguei na Nossa Senhora do Brasil, no domingo tinha 2 missas na matriz. Hoje tem 8. Né? Então, quantas pastorais que tinham, quantas tem hoje. Né? Então, as portas de acolhida, elas aumentaram. Então, você também precisa dar vazão para essas lideranças. Você não pode concentrar. Não vou segurar essa, vou ser o centro. Você vai perder. Elas não vão ficar. Então, o sítio, ele brotou de algumas realidades. Nós temos acolhido com muita alegria e esperança os acampamentos. Tanto que agora, em 2026, nós vamos concluir todos os acampamentos a Nossa Senhora do Brasil terá. Desde da criança dos 11 anos e até os 100 anos. Né? Até família. E com atividades para cada etapa da vida. E sentimos que ter um sítio que pudesse acolher essas realidades de acampamento, retiro, o encontro, coach, quem buscar e fazer um projeto bacana que possa acolher essas realidades. Mas o nosso trabalho também que temos como comunidade, como povo em situação de rua, foi nos revelando que precisamos agora promover eles saírem dessa vida. E 90% dos que estão em situação de rua estão pelas compulsões do álcool, das drogas, e que eles também têm um amor que às vezes não recebem da sociedade e eles também não conseguem dar, então pega o cachorro. O cachorro é uma maneira dele viver a afetividade dele, né? Expressar o amor, nos cuidar, e o cachorro devolve também toda aquela reciprocidade de cuidado. Né?
Então, vamos fazer uma comunidade terapêutica no sítio com o canil, para acolher a situação de rua, aqueles que querem, comunidade terapêutica sempre trabalha o querer, e também ter lá no sítio uma área de lazer para as pastorais confraternizarem, e a gente também, quando estiver livre, quem procurar, né? Então, o sítio vai contemplar esses 3 projetos: área de lazer, comunidade terapêutica, com as atividades agrícolas, pecuárias, vamos ter fábrica de queijo, e o centro de evangelização nos acampamentos, que está ficando uma maravilha, né? Vai ser bom demais, vai salvar muitas vidas, restaurar, despertar o querer e a consciência que nós precisamos viver a vida com intensidade. Já tem aquele provérbio: a vida é curta demais para ser tão pequena, né? Então, o Sítio Nosso Sol do Brasil vai ter uma frequência, em média, por final de semana, sexta, sábado e domingo, de 400 pessoas. Que bom. Então, pessoal que está nos ouvindo, né, assistindo, venha conhecer, né, a Paróquia Nossa Senhora do Brasil, nossa comunidade. É uma comunidade acolhedora, né? Não tem uma pessoa que não vai lá e não é acolhida bem, né? Foi o meu caso. Sim. O caso do meu da Lília. A gente casou e vinha lá ia no São Judas, né? Passava a igreja. O dia que a gente entrou, falou: vamos entrar, vamos ver o horário de missa, vamos entrar. Isso já vão mais de 10 anos, né? E hoje a gente passa mais tempo com os amigos ali que a comunidade, né? Deus nos apresentou ali na comunidade. Passamos mais tempo ali também servindo do que com a própria família. E a família no início até tem uma rejeição, tal, mas depois né, aceita, vê que aquele é o caminho, né, e acaba a ciumeira. Né, e acaba até vindo também. Fala: eu quero isso para mim. Quero experimentar, né? Então fica o convite. Padre, então, eu acho que agradeça, né, a comunidade, faça o convite também para, né, o pessoal conhecer aí as pastorais, conhecer todos os serviços do Nossa Senhora do Brasil, né, faça um... Ótimo. Eu primeiro quero agradecer, Gustavo, Silas, toda a estrutura aqui desse meio de comunicação, essa ferramenta, Bravo Soluções de Comunicação, e a você, e ajude a divulgar a boa notícia. É uma alegria você ter dado essa licença para entrarmos no seu coração, entrar na sua vida, no seu tempo. E o convite: Nossa Senhora do Brasil, nós estamos ali no São Diocleciano, onde está Nossa Senhora do Brasil. Temos lá para acolher toda essa estrutura celebrativa, as Santas Missas, o centro da nossa fé e a Eucaristia, por isso vários horários de missa para acolher e para ter essa vida de comunidade, a vida pastoral. E nós precisamos compreender que a fé e tudo que nós buscamos em Cristo não é para ficar para nós, não, isso é egoísmo, é para que nós possamos comunicar. E aí está a felicidade, a realização. Também convidamos você lá na comunidade, nós temos ali os espaços para fazer uma resenha, né? Você pode ir lá, temos a cafeteria, tomar um cafezinho lá na cafeteria Almore. Quero uma lembrancinha, tem a loja, Pedacinho do Céu. No domingo, você vai à missa ao meio-dia, nossa, depois chega em casa aquela correria. Não, lá tem rotisseria, você vai poder levar os assados para casa. Mas eu sou mais aí de comer legumes, verduras. Tem a feirinha do Sítio Nosso Sol do Brasil, né? São todas maneiras de acolher, e o que se faz de receita com toda essa estrutura volta em atendimento, volta em serviços, né? Para ter uma ideia, nós estamos hoje com 45 funcionários para atender bem a caridade, promoção da vida, criar oportunidades e acolher bem. Então venha conhecer Nossa Senhora do Brasil, estou à disposição de quinta-feira, há um plantão de atendimento do Padre Ernesto, às quartas-feiras com o Padre Gilmar. Estamos lá, nas celebrações, e é uma alegria, né? Venha fazer parte da comunidade e ser também mais um para nos ajudar a empreender o reino de Deus.
Padre, então quero agradecer imensamente aí por estrear, né, esse primeiro episódio aqui da agência, né, do meu empreendimento. O padre já tinha, no início, já tinha vindo dar a benção aqui pra gente, né? Sempre quando a gente é teimoso, né, peleja, vamos, né, vamos abrir as coisas, vamos fazer uma coisa. E sempre o padre atendeu, sempre veio dar a benção pra gente. E não poderia ser diferente nesse primeiro episódio, iniciar, né, mostrando a comunidade, falando um pouquinho da vida do Padre Ernesto, do padre empreendedor, né, do padre corajoso, né, o padre que incentiva e tem um carinho enorme pela comunidade. Né? Então, Amém. Muito obrigado aí por esse primeiro, né, por estrear o episódio. Eu agradeço, uma alegria, e quero deixar aqui uma frase que a mamãe me falava sempre. Filho, lembra ao longo da sua vida, a sorte acompanha a coragem. Fraterno abraço a todos. Obrigado. Bom, então, né, como já é de costume com todos, né, curta, compartilha, né, comente, e vamos crescer cada vez mais e levar uma boa informação, uma informação de qualidade. E se você quer gravar o seu conteúdo, quer ganhar autoridade, quer mostrar, né, todo o seu serviço, aqui na Bravo é o lugar certo. A gente tem uma equipe e um time que vai te levar ao lugar e mostrar o verdadeiro posicionamento que a sua marca e que a sua autoridade merece.